participei agora de um encontro no Zoom com o Jess Elder, que é um cara que eu sigo em redes sociais, ele é tipo um spiritual coach, e eu vou compartilhar com vocês as informações que ele passou. Bom, ele é americano e ele fala o seguinte, que os Estados Unidos da América é uma corporação e a América é o país geográfico. Então tem o governo federal, que é os Estados Unidos da América, que seria a corporação, e os Union States, que são os estados da União, que formam a América geográfica. Então, por exemplo, o Union State of Texas, que é o estado da União do Texas, é o geográfico, mas o State of Texas é uma corporação. Por exemplo, a capital é Austin, mas a City of Austin é uma corporação. Então ele falou sempre que o nome dos estados ou das cidades começa com District of ou State of, que é distrito de ou estado de, são todas corporações. Mas que também tem o território geográfico, mas sempre esse D seria a corporação. E ele explica que isso aconteceu há muito tempo atrás, quando o governo entrou em dívida e quis que os estados da União pagassem, os estados da União se recusaram a pagar. E segundo ele, a Guerra de Secessão, que foi a Guerra Civil nos Estados Unidos, que durou anos, não foi para libertar os escravos, como os livros de história contam. Foi por conta disso, porque os estados da União não queriam pagar a dívida que o governo federal tinha adquirido. E normalmente, quando acaba uma guerra, é assinado um tratado de paz. Nunca foi assinado um tratado de paz nessa Guerra da Secessão. Então, tecnicamente, o governo federal continua em guerra contra os estados da União. E seria por isso que a polícia andaria armada, porque os cidadãos dos estados da União, que fariam parte da corporação, estariam em guerra contra o governo federal. Uma coisa assim, não entendi muito bem não. Mas ele fala que nos Estados Unidos você pode ser um nacional americano e também um cidadão dos Estados Unidos. O nacional americano é o seu direito natural americano e um cidadão dos Estados Unidos seria então um bem daquela corporação. Então a diferença seria, se você for um cidadão americano, você é um natural daquela geografia, daquele local geográfico. Agora, se você for um cidadão dos Estados Unidos, aí você é um bem, uma propriedade daquela corporação. E parece que você pode pedir o seu passaporte como os dois. Ou então, na hora que você fizer seu passaporte americano, você pode pedir para fazer um passaporte como um American National, um nacional do território geográfico da América, não dos Estados Unidos da América, porque os Estados Unidos da América são a corporação. Então, você é um cidadão dos Estados Unidos, dessa corporação Estados Unidos, quando você nasce, você recebe um certificado de nascimento. Parece que ao lado do seu nome, tem o seu nome escrito em letras maiúsculas. O seu nome escrito em letras maiúsculas mostra que é como se você fosse aquela empresa em letras maiúsculas e você responde, você é o que garante aquele trust. Então você passa a ser a sua pessoa física passa a ser fiadora da sua pessoa escrita, do seu nome escrito com letras maiúsculas, que seria uma empresa pertencente à corporação maior, que seria os Estados Unidos da América. E ele fala que isso é muito comum em vários outros países também, porque todos os países têm suas leis baseadas, acho que nas leis romanas, uma coisa assim. E que mesmo que seja um pouco diferente ou com outros nomes, assim, isso é muito comum a todos os países. Então, o seu certificado de nascimento, a sua certidão de nascimento seria o primeiro contrato que você faz com aquela corporação a qual você pertence. E você se torna, então, um bem daquela corporação que produz receita para ela. Ele menciona um caso muito famoso que é do Gary Cooper, que ele foi chamado pelo juiz, e ele o caso é Cooper versus os Estados Unidos, e ele perguntou ao juiz se ele era um cidadão americano, ou seja, natural daquele espaço geográfico,
ou se ele era um cidadão dos Estados Unidos da América, corporação. E o juiz respondeu que ele era ambos, ou seja, todo mundo que nasce nos Estados Unidos tem ambos os status de residência natural e também de um cidadão daquela corporação. Então, a corporação Estados Unidos da América foi criada para fazer negócios com os seus cidadãos, que seriam seus bens, como se fossem mini empresas prestadoras de serviços para a empresa maior. E ele fala da lei comum, que tem a ver com o senso comum. E a lei comum tem a ver com a lei natural. A lei natural, ela se aplica a todos os homens e mulheres. Tem isso também, homens e mulheres, eles antecedem os cidadãos. Tanto que parece que nos documentos dos governos nunca tem homem ou mulher, é sempre a pessoa, o indivíduo ou o cidadão. Porque a pessoa, o indivíduo, aquele nome em letras maiúsculas, pertence ao Estado. Mas homens e mulheres, eles têm o direito natural de habitar aquela região geográfica, habitar o planeta. Porque a lei natural são leis inerentes a todos, como gravidade, inércia, magnetismo, e se aplica igualmente a todos. E de acordo com as leis naturais, todo mundo é igual mesmo, ninguém tem mais direitos naturais do que outros. Por exemplo, existe algum ser humano que use mais da gravidade do que outros? Ou existe algum ser humano para o qual as leis da física não se apliquem? Não tem isso. Elas realmente se aplicam a todos. E assim, ninguém tem mais direitos do que outros. Então, assim, da mesma maneira que você não pode chegar para o governo e falar, você agora tem que me pagar um imposto de 40% ao mês, o governo não poderia chegar para você e falar isso. Ou ninguém pode chegar e falar isso. Porque tudo que você não pode fazer ao outro, o outro não pode fazer a você. Porque é uma lei natural, porque todos são realmente iguais, se aplica a todos. E, por exemplo, você não pode tirar dinheiro de uma pessoa porque isso é roubo. O que você pode fazer é convencer aquela pessoa a te dar o dinheiro. E é isso que os governos fazem, essas corporações chamadas governos fazem. Ele deu até o exemplo de, na Segunda Guerra Mundial, o governo americano queria convencer as pessoas a pagarem mais impostos para fabricar armas e entrar na guerra. E ele usou de propaganda para isso. Usou o Walt Disney fazendo um desenho com o Donald Duck, que é o Pato Donald, que era passado 5 minutos dessa propaganda em todos os cinemas, que o cinema, na época da Segunda Guerra, era tipo a rede social de hoje. E aquilo era para convencer as pessoas que elas deveriam pagar mais impostos para ajudar os Estados Unidos na guerra. Então, assim, na verdade, o trabalho que o governo tem e usa propaganda para isso, e a mídia, né, que é o braço direito do governo, no final das contas, continua sendo até hoje, nada muda muito, né? É para convencer você a pagar, porque na verdade o governo não pode tirar de você o dinheiro, teoricamente, né? E ele até deu um exemplo, assim, tipo, imagina que uma pessoa chega para você e fala, tua casa tá aqui, eu coloquei um círculo vermelho em volta dessa região e a sua casa tá no meio, então você tem que me pagar impostos por estar aqui. Você fala pro cara, me poupa, você não tem mais direitos do que eu. Aí o que acontece, né? Aí o cara vai e convence umas pessoas que isso é um bom negócio, aí volta lá um bando de gente junto com o cara, todos uniformizados, falando, olha só, a sua casa está no meio do nosso círculo vermelho e a gente decidiu que, em conjunto, que você precisa pagar impostos pra gente. Você vai falar, cara, tanto faz, você tem 0 direitos acima dos meus, eu não vou pagar. Mas aí o que esses caras fazem? Eles compram um prédio, eles fazem um escritório bonitinho, eles mandam alguém representando eles para te convencer de que porque a sua casa está naquele círculo vermelho que eles inventaram, você tem que pagar impostos e você acredita e você paga. E o Jesse Elden efetivamente teve uma questão com isso, porque ele parou de pagar impostos sobre a propriedade dele e teve questões com o governo que mandou alguém cuidar da casa dele, enfim. E aí ele fez uma série de perguntas que eu vou dividir aqui com vocês. Perguntas que seriam uma contrapartida, um contra-ataque, uma coisa assim. Eu já vou compartilhar. Então, ele fala especificamente da lei comum. A lei comum se difere da natural. A natural é essa que todos têm o mesmo direito, enfim, enfim, a gravidade se aplica a todos igual.
A lei comum, que tem a ver com o senso comum, ela só pode ser violada se tiver alguém que tenha sido prejudicado ou que tenha tido a sua propriedade danificada. Ou seja, se nenhuma pessoa, homem ou mulher, foi diretamente prejudicada ou teve diretamente sua propriedade danificada, não há nenhuma violação da lei comum. E isso tem que ser feito através de uma reclamação verificada. Tem que ter um verified claim, que seria tipo uma reivindicação verificada. E como que isso é verificado? É verificado se o indivíduo que sofreu o dano, ele pessoalmente estiver disposto a testemunhar num júri, ou também é possível se o indivíduo tiver sido testemunha de um outro indivíduo ter sido prejudicado ou ter tido a sua propriedade danificada. Então, ou o próprio indivíduo ou alguém que tenha sido uma testemunha direta. Não pode ser um advogado. Não pode ser uma terceira pessoa representando o indivíduo ou a testemunha direta. E essa parte que foi danificada não pode ser uma corporação, inclui apenas indivíduos, homens e mulheres, não pode ser uma corporação, porque você não pode danificar uma ficção. Então, quando fala você danificou o governo, você lesou o governo, não pode, porque o governo é uma entidade fictícia. Você lesou quem no governo? E é o seguinte, quem é no governo? Senhor e senhora quem? Entende? Então, se não há uma pessoa danificada, uma parte danificada, e se não há uma reivindicação verificada, você não cometeu um crime. Em inglês, os termos são injured party and verified claim. Se não houver uma injured party e uma verified claim, você não cometeu um crime. Então, se a polícia for na sua casa com um mandato, você vai pedir para ler o mandato. E nesse mandato tem que ter a assinatura de um magistrado e de um funcionário, seria um magistrate and a clerk. Porque a reivindicação verificada, ela precisa ter a assinatura de um magistrado e de um funcionário, porque o indivíduo vai diretamente até o magistrado e prestar a queixa. E o magistrado e o funcionário, que é o magistrate and a clerk, não sei exatamente como eu traduziria isso, precisam assinar que receberam aquela reclamação diretamente, ou do indivíduo que sofreu, ou de uma testemunha direta. Então, se o policial tiver com esse mandato sem essas assinaturas, você pode virar para o policial e falar que ele está cometendo um crime contra um cidadão. Porque ele está com um mandato sem validade perante a lei comum e ele pode ser pessoalmente responsabilizado porque, como eu falei, a lei comum não se aplica a corporações. Então, o policial não pode estar representando uma corporação, não tem assinatura de nenhum indivíduo ali naquele mandato. Então, como é o policial que está chegando com o mandato, ele passa a ser o indivíduo que é pessoalmente responsável por aquilo. Então, ele pode ser processado pelo crime de injúria, inclusive, porque ele está representando uma entidade fictícia sem nenhuma assinatura ali, vamos dizer. A assinatura de um indivíduo, não pode ser uma assinatura do Estado. Então, o Jesse, ele dá um testemunho dele do que aconteceu com ele, que ele não estava pagando impostos e foram atrás da propriedade dele. Então, ele pediu de contrapartida que ele queria clarificações sobre a identidade e a intenção do indivíduo que estava pessoalmente dizendo que tinha autoridade sobre a propriedade dele. E ele fez algumas perguntas que ele enviou para o representante do Estado, né? Porque assim, o Estado sendo uma corporação, ele não pode ter essa autoridade sobre um indivíduo. Ele deu exemplo, por exemplo, se você não pode ser processada porque você, sei lá, chutou o Harry Potter. O Harry Potter é um personagem fictício, entende? Assim,
Então, o governo dos Estados Unidos, a corporação Estados Unidos da América é um personagem fictício. E na lei comum é sempre indivíduo se relacionando com o indivíduo. Então, as perguntas que ele fez foram as seguintes: qual é o nome do seu empregador? E ele explicou, inclusive, que nos Estados Unidos tem uma coisa chamada Internal Revenue, que é receita interna, que na verdade a base nem é nos Estados Unidos, é no país estrangeiro, e seria um coletor de dívidas, não seria ligado à receita. Então, teoricamente, você pode argumentar isso, que um coletor de dívidas não pode, que está fora do seu país, não pode ter acesso à sua informação ou ter autoridade sobre a sua propriedade, uma coisa assim. Segunda pergunta: eu sou propriedade sua ou do seu empregador? O meu negócio está sob o meu controle ou o meu negócio está sob o controle seu ou do seu empregador? Eu consenti ou afixei a minha assinatura molhada, porque a assinatura molhada é feita à caneta, né, a tinta, e só um humano pode assinar a tinta. Então, eu consenti ou fixei minha assinatura molhada para qualquer obrigação ou contrato concordando de ser governado pelas suas leis, pelos seus estatutos e pelos seus códigos. Eu consenti ou afixei a minha assinatura molhada para mão de meu direito para você, o seu empregador. Sob qual autoridade vocês dizem que podem administrar minha propriedade? Quem está autorizando isso? E, mais importante, vocês têm uma reivindicação verificada para me dar que venha de um homem ou de uma mulher, clarificando que eu tenha danificado eles ou a propriedade deles ou violando os direitos deles em alguma maneira. Enfim, gente, isso é um assunto que é óbvio que é novo para mim também, a gente não aprende isso na escola, estou tentando entender com vocês. Ele deixou alguns links de pessoas que podem ajudar a clarificar isso, gente, vídeos para assistir, eu vou compartilhar aqui, vou deixar escrito aqui, também no Telegram vou colocar o link. E ele fala também, se você quiser abrir o seu próprio negócio, é melhor você fazer via PMA, que é Private Member Association, uma associação de membros privados, para você com isso não consentir em ser uma empresa dentro da empresa do governo americano. E ele diz que sempre que querem a sua assinatura, e não é à toa que sempre nos papéis muitas vezes pedem para assinar com letras de forma, porque lembra, na certidão de nascimento a letra de forma é que identifica você enquanto empresa. Parece que se você preencher formulários ou documentos com letra cursiva, aquilo não tem validade, porque a letra cursiva é só um homem e uma mulher humano que podem fazer. A de forma não, a de forma identificaria uma empresa. E ele chama atenção para o fato que sempre que o governo quer que você assine alguma coisa ou te chama para a corte, o que eles querem é que você dê o seu consentimento para fazer negócios com aquela corporação chamada governo. Então, o que você tem que fazer é simplesmente falar: não dou meu consentimento, não vou fazer negócios. Ele diz claramente que a melhor maneira de você dançar com eles é simplesmente se recusar a dançar. O nosso consentimento é chave. Tudo é feito para que a gente dê esse consentimento para as autoridades, corporações, o que seja. É muito importante que a gente se conscientize disso. E mesmo na situação que a gente está vivendo agora, com toda essa fraudemia, a gente sabe, o tempo inteiro eles fizeram a gente acreditar que a gente era obrigado. E no fundo, quem dava o consentimento é a gente. Tomem consciência disso. Esse mundo é movido, as coisas só acontecem porque a gente dá nosso consentimento. Retirem seu consentimento. Parem de consentir.